Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este sábado da quinta semana da Quaresma. O Evangelho de hoje se encontra lá em João 11, versículos de 45 até o 56, que nos diz assim. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir daquele dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se do templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Então, estamos diante do último evangelho antes de chegarmos aí na tão famosa Semana Santa, a semana maior da igreja. Estamos aqui diante daquilo que foi o episódio estopim para o evangelista João. Para João, o motivo principal que se levou Jesus à crucifixão foi a ressurreição de Lázaro, que é exatamente o que fala no versículo 45, que foi alguma coisa que Jesus fez. O fato de Jesus ressuscitar alguém dos mortos meio que trazia uma ideia de que Jesus era Deus de fato. E isso não era aceitável de modo algum para os fariseus. E aí eles começam a ter medo de uma reação política, viu? Eu vou logo contar esse segredo para vocês. O medo, no final das contas, era de que o Império Romano visse o que estava acontecendo e fizesse uma repressão política. É por esse motivo, então, agora, que Caifás vai falar o seguinte: não é bem melhor um só morrer pelo povo, ou seja, matarmos Jesus, do que a nação inteira acabar sofrendo as consequências do que Jesus fez? É mais ou menos essa a visão de Caifás. Porém, por outro lado, essa frase acaba tendo também uma conotação profética, porque Jesus é aquele que morre para dar vida a todos os outros. Jesus é aquele que é o sacerdote por excelência, que oferta a sua vida para unir aqueles que estão dispersos, como, por exemplo, a primeira leitura acabou pontuando para a gente. E então, à luz desse evangelho, a gente pode então pensar em duas coisas. Primeiro, embora fique parecendo em algum momento que a morte de Jesus foi um fracasso do projeto de Deus, a morte de Jesus estava sendo no plano de Deus de algum modo. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Mas a segunda coisa que eu quero falar agora, olhando para essa visão social que se teve, ou seja, o Sinédrio quis matar Jesus simplesmente com medo de se prejudicar socialmente, com medo de como o Império Romano ia ver. E a gente pode pensar então, em quantas vezes temos medo de seguir Jesus com medo de alguma represália social, com medo de prejudicar minha imagem, com medo de se vão achar que eu sou fulano que só vive na igreja, que eu sou barato de igreja, como o pessoal costuma falar. Será que eu tenho vergonha de ser de Deus? Será que eu tenho vergonha, socialmente falando, de ser cristão? Eu convido você, neste sábado, a pensar sobre isso e já pensar com o gosto de Semana Santa. Se temos vergonha de Deus, Pai saiba, Ele nunca teve vergonha da gente. Pelo contrário, Ele nos amou até o fim. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais.